Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao MBCV Cast. Toda quinta-feira nós temos esse momento onde trazemos convidados que vão trazer para nós conhecimentos, experiências, né? E a gente está chamando esse momento de uma experiência de conhecimento. E hoje, quinta-feira à noite, nós temos assim 3 convidados, porque vamos ter uma noite divertida, intensa e marcante. Neste mês de março, nós comemoramos 29 anos do Ministério Internacional e Interdenominacional JUAD. Você conhece o JUAD? Juniores e adolescentes. Trabalhamos aqui no MBCV na faixa etária dos 4 aos 17 anos e estamos muito felizes por podermos atender a necessidade dessa faixa etária. E nós começamos esta quinta-feira, então, com esse momento especial onde vamos falar sobre o Ministério JUAD. Como vai? Boa noite, Alisson. Bom dia, boa tarde, boa noite, então, né? Como a pastora comentou antes. Estamos bem, né? Graças a Deus, mais um MBCV Cast que a gente está participando e para mim é uma honra estar presente mais uma vez aqui e podendo trazer um pouco daquilo que o JUAD, né, que é o motivo da nossa conversa hoje e do que Deus fez na minha vida através do ministério também. Fico muito feliz de participar. Esses 3 convidados que eu vou trazer hoje são pessoas que já passaram pelo Ministério JUAD e que estão hoje trazendo um testemunho do que Deus fez. Então vamos lá. Como você conheceu o JUAD? Como você chegou até o JUAD? Comecei aqui na igreja, né, no MBCV sede. Em 98, eu fiquei 1 ano praticamente vindo à igreja sem entrar no JUAD, né? Mesmo tendo convites, mesmo tendo pessoas que vinham até mim na época, a gente estava num momento ainda de transição entre uma igreja e outra, né? Nós viemos da igreja católica. Então foi um processo assim, onde a gente veio conhecendo. E no final, então, de 98, início de 99, eu acabei entrando no ministério por convite de muitos adolescentes na época. Eu, na época, tinha 16 anos. Então, por convite do pessoal e conhecendo, por fazer novas amizades, acabei entrando e fiquei nele por 20 anos, né? Foi algo muito importante na minha vida. Como você chegou aqui no JUAD? Bom, eu cheguei aqui no JUAD através de um convite, né, de uma pessoa que convidou minha mãe numa fila de supermercado, no caixa, né? Convidou minha mãe para conhecer a igreja, isso foi em outubro de 94. E a gente começou a vir nos cultos e através dessa vinda nos cultos, um líder do JUAD na época, era o Mário, líder da classe dos adolescentes, me convidou para vir conhecer, né? Só que como eu cheguei já no final do ano, então, quando deu março de 95, então eu vim conhecer o JUAD. Eu conheci a JUAD no ano de 97, quando um amigo, nós íamos numa outra igreja, esse amigo me convidou a vir aqui, tanto ele quanto eu, nós não conhecíamos a JUAD, e através da igreja, vindo na igreja, nós conhecemos a JUAD. E desde o meu primeiro convívio, contato com a JUAD já foi algo impactante. Quantos anos tu tinha, Dani? Eu tinha 13 anos, isso foi no ano de 97, ainda aquela primeira geração da JUAD, né? E tu pode contar pra gente alguma experiência pra ti que foi marcante ou engraçada que você teve dentro do ministério? Nós tivemos uma viagem missionária para Tramandaí uma vez. E naquele final de semana da viagem missionária era um final de semana de encontro esotérico e alguma coisa assim lá em Tramandaí. Era final de semana onde teria também desfile de Iemanjá e um monte de coisas assim. E nós acabamos montando uma tenda na beira-mar lá, né? E botamos uma placa ainda, né? Uma faixa assim, atendimento espiritual gratuito. Porque lá, né, era cobrado. Porque era cobrado no ginásio, lá onde eles estavam fazendo esse encontro esotérico, era cobrada a entrada, e a gente botou que era gratuito o nosso atendimento ali. E o que me marcou naquele final de semana é que nós tínhamos atendimento ali 24 horas, durante a noite, dia, sempre tinha alguém para fazer um atendimento com as pessoas lá. Eu fiquei numa das noites e participava do projeto de teatro na época, e eu fiz Deus numa peça e eu estava todo de branco, né? E aí, atendimento espiritual gratuito. Um nego todo de branco na beira da praia, né? Só podia ser algo espiritual mesmo, né?
E aí nós fizemos ali, montamos todo um cenário, fizemos algumas brincadeiras até que a gente era adolescente, né? Era assim, jovem, coisa, então a gente não levava às vezes muito em consideração algumas coisas. Nós montamos a mesa ali, uma toalhinha branca, tinha uns cartões da igreja para fazer a divulgação, nós estendemos os cartõezinhos assim, botamos uns house no meio, nós estávamos ali jogando búzios pra galera. Mas as pessoas passavam e elas perguntavam, né, se nós trabalhávamos com energia, com não sei o quê, e nós sempre tínhamos ali uma resposta, alguma coisa para elas. E foi marcante porque aquele final de semana ali nós, mesmo adolescentes, mesmo jovens, muitos ali, nós atendemos muitas pessoas muito mais velhas que nós, muitas vezes, que precisavam de uma palavra, precisavam de um atendimento, de um conselho, de uma oração. E foi muito importante porque Deus usou as nossas vidas naquele período ali. Então, assim, tanto engraçada por esse lado, mas também marcante porque foram experiências que moldaram, né, as nossas vidas, falando de vida espiritual, falando de vida ministerial. Depois a gente mandou uma carta para todo mundo. E o que a gente viu ali, ó, tinha gente de todas as cidades, assim, era muita cidade representada, porque era a época de... Não, era carnaval. Era a época de carnaval. Então, assim, tinha gente veraneando de tudo que era lugar do estado. E a gente pegou o endereço de todo mundo. Então, a gente fez uma carta dizendo que a gente tinha feito o atendimento espiritual com eles na praia. Lembramos direitinho a ocasião, né? E depois, então, nós estávamos recomendando que eles procurassem a igreja mais próxima da casa deles, a igreja evangélica mais próxima, para que eles tivessem uma continuidade nessas orientações que eles receberam e tal. Então, a gente não sabe hoje aonde parou, ou quantos testemunhos estão acontecendo, ou aconteceram na época, né, de pessoas que disseram, olha, eu lá na praia, fui à praia, aconteceu tal coisa. Então, a gente não consegue mensurar os testemunhos disso, né? Lembro, sim, foi porque para nós, tipo, todo mundo novinho, assim, né, que tava ali e sempre tinha um líder junto, mas a maioria eram os adolescentes que faziam os atendimentos e recebiam as pessoas. E tu vê que Deus fazendo algo, tipo, com pessoas que às vezes não tinham experiência de vida nenhuma para estar falando a pessoas que tinham muita experiência de vida, digamos assim, né? Mas era Deus movendo, era Deus fazendo, e nós e Deus nos dava a oportunidade ali de orar pelas pessoas, de ver pessoas aceitando a Cristo, retornando a Cristo, né? Porque eu lembro de situações assim de pessoas, não, pai, eu fui cristão, estou desviado, né? E ali Deus dando a oportunidade da pessoa se reconciliar, né? São momentos que realmente marcam assim as nossas. Eu tenho várias, tipo, tenho várias experiências na minha vida que a maioria delas é ligada ao Joad, né, com certeza, mas as viagens missionárias sempre traziam experiências diferentes para nós. Taquari? Né? Taquari foi algo também fora do sério, né? Deus usar o bêbado para nos levar a fazer essa aí. A gente chegou no lugar e estava chovendo, né? Choveu. Sim, primeiro não estava, nós tínhamos montado tudo coisa na praça, né? Aí daqui a pouco fizemos uma passeata levando o povo, dizendo que a gente ia estar na praça a tal horário, só que caiu. Desabou a água. E aí, correndo para carregar a caixa de som e cobrir coisa para não estragar. E aí nós no ônibus, todos os adolescentes assim, tipo, e agora? O que a gente vai fazer na vida, né? Aí nós tínhamos tido uma experiência na noite anterior de oração que dizia que nós íamos falar para 800 pessoas. E nós estávamos firmados naquele número, 800 pessoas. O pessoal que nós estávamos esperando na praça, essas pessoas? Na praça. E todo mundo ficou assim, ó, com cara, sabe? E olhando para mim. Né? E eu com um teclado nas costas, toda molhada, todo mundo todo molhado. E aí chega um bêbado e diz, eu vou levar vocês ali, ó, vai ter um comício lá dentro do pavilhão, ó, só assim com o cara. E aí o Maicão, que trouxe ele, né, e aí ele quer falar com a gente, né, daí... Michael Xande. O Michael Xande. E o cara disse, não, vamos, vai ser lá naquele pavilhão, vai ter um comício. E aí todo mundo me olhava, o que vamos fazer? Vamos com o bêbado. Vamos com ele. Bom, ele nos levou até o pavilhão. Aí ele, o Xande, e saíram com ele, o bêbado, o Xande e o Maico saíram para lá para falar com o rapaz responsável, né, pelo comício. E era um pouquinho antes da eleição, mas o cara era da direita. E aí, daqui um pouquinho voltou um homem lá do... Sejam bem-vindos a Taquari e não sei o que, isso é uma experiência muito importante, isso é um prazer para nós ter vocês no nosso comício, não sei o que. Cara, quando a gente entrou lá dentro,
tudo montado, tudo som montado. A mesa de som era gigantesca. Eu lembro do Lucas olhando para aquela mesa assim, tipo, nunca tinha visto nada Nunca tão tinha profissional. tocado. Tudo profissional para nós, tudo. E aí, quando chegou na hora, antes de eles fazerem o comício, a gente fez toda a apresentação. Tudo que a gente ia fazer na praça. A gente fez lá. Teatro, dança, música. E ainda chamamos os candidatos para orar. Depois eu não lembro só se eles ganharam. Eu não lembro se a gente foi só, mas que deu pra falar pra mais. Acho que tinha mais de 800 pessoas lá dentro do pavilhão. Estar no Joad é isso, né? Não adianta. É uma vida. Não... Eu às vezes penso em voltar. Mas a gente entende o tempo. É Din ser nós. A gente entende o tempo, né? Das coisas, assim. Mas Deus é muito bom nessas experiências que marcam, não tem, né? Eu lembro de Canguçu, uma vez a pastora, primeiro assim, nós tava tudo lá assim, aí a pastora falou, se eu der uma ordem, nem que seja botar uma cadeira em cima da mesa com as pernas pra cima, obedeça, né? E aí, porque a gente tava num momento que era, tipo, eu tava tendo uns estresses, assim, né? E a gente não pegou aquilo, e aí depois que a gente começou a seguir, né, essa direção, assim, foi algo que Deus moveu naquele lugar também, assim, de nós conversar com as pessoas e elas aceitarem a Cristo e tipo, são coisas que a gente não tem muito como explicar, né? Porque a gente estava ali debaixo daquilo que Deus queria, né? Eu entendo que sempre as preparações para as viagens eram sempre muito intensas, né? E eu lembro das listas, que era sempre uma angústia até sair a lista. Era que nem vestibular. A lista da viagem missionária. Tinha 80 adolescentes, mas iam 40 na viagem, né? Então era quem vai ficar fora, quem não vai. Te lembra aquela vez que teve uma rebelião interna? Que os bons disseram não. Mas vai estar na lista. Foi por um acaso que eu passei no banheiro dos meninos lá, onde é hoje o banheiro. E eles estavam tudo lá dentro conversando e eu passei e eu ouvi eles falando alto. E eles disseram assim, ela não tem como não nos levar. Nós somos que fazem as coisas acontecer. Eu só peguei isso. Aí eu vim com a reunião da liderança e disse, olha, esse não vai, esse não vai, esse... Não, mas como não vai? Não vai. E essa aqui, a dançarina, não sei o que, não vai. Todos os bons não foram, mas vão ter que ficar na igreja orando. E ficaram em intercessão. E quando o ônibus saiu, os bons tudo chorando aqui. Mas para ver como também Deus trabalha nisso, né? Porque eles continuam bons. Eles continuam bons. Foi um processo de aprendizado, né? De quebrar... Foi morte ali. Quebrar a soberba, não sei se é a palavra certa. E de igual modo, tu lembra o que aconteceu? Como nós não tínhamos melhores, então o que eles fizeram? Todo mundo se uniu. O pessoal da dança, do teatro, todo mundo. O pessoal do teatro foi pra dança, o pessoal da dança foi cantar, porque a gente precisava de todo mundo fazendo tudo, sabe? E eles fizeram tudo, cara. Foi assim, levantar de gente que não tinha nem... O pessoal se levantou pra fazer, porque tinha que ser feito. Nossa, muitas, né? Porque são 28 anos dentro do ministério já. E muitas, assim, principalmente, assim, de viagens missionárias, né? Bastante, assim, experiências bem pessoais, assim, com Deus. E mais uma que eu lembro muito foi numa viagem missionária que a gente fez para Taquari, aonde a gente ia fazer uma ministração numa praça e a gente chegou lá e não tinha ninguém na praça, só nós e a gente ali esperando as pessoas chegarem. E nisso eu lembro que começou a chover e a gente saiu dali, né, e ficamos, e agora, né, para onde a gente vai, né, cadê as pessoas para ministrar? E nesse percurso que a gente fez até a praça, Deus colocou ali com a gente um bêbado, né, e jamais eu imaginei que Deus usaria um bêbado para abrir as portas para a gente ministrar, e aonde esse bêbado disse, não, eu vou levar vocês para um lugar, né, tem lá um vereador, um showmício que estava tendo, e nos levou para um ginásio gigante, e através dele, então, a gente veio abrir, o vereador estava lá e disse, não, vou dar oportunidade para vocês, e ali a gente conseguiu fazer as ministração de dança, de teatro, fizemos evangelismo, então, aquilo ali me marcou muito, a maneira como Deus prepara as coisas, como Ele cuida, né, da gente, porque a gente tinha todo um programa, né,
na praça, vamos fazer isso e aquilo, e Deus mandou uma chuva e mudou tudo, assim, fez tudo completamente diferente, né? Então, essa dependência, assim, aprender a depender de Deus, isso foi algo que me marcou, né? Naquele meu tempo de Juad, né? Dentro desse tempo que tu teve no Juad, fala pra gente aí uma experiência que foi marcante ou que foi engraçada, alguma coisa que tocou tua vida que tu lembra até hoje, né? Uma engraçada que eu tenho, se não me falha a memória, foi no primeiro acampamento em que tu estavas lá junto, era a nossa líder dos adolescentes. Foi num acampamento aqui em Novo Hamburgo, num sítio, em que, poxa, primeiro um dos chefes lá nos acordou de madrugada, colocou os homens, né, pra fazer a barba, dizia, você tem que aprender a ser homem. Bom, tá, mas não, isso não é tudo. Bom, fomos dormir, aquela coisa toda e tal, né, tudo sempre com disciplina. E eu tinha um integrante na minha patrulha que ele disse, olha, vamos fazer uma vala, porque talvez vai chover. Mas como é que chover, rapaz? Tá maluco? E ele fez, o Alexandre. Bom, fomos dormir e tal. Daqui um pouco eu acordei, não tinha mais os 3 ou 4 na minha barraca. Tinha uns 15 lá dentro. Porque foi uma das únicas barracas que não molhou. Porque era um segundo dilúvio, né? Wagner, nesse retiro eu tava com febre. Eu tava muito febril. Então, foi ali na frente do OK Center. Isso, Sítio dos Cuntos. Aí eu peguei e fiquei dentro do carro, porque como eu tava com febre, eu fiquei dentro do carro, né? Dormi dentro do carro, da parte de trás do carro, né? E aí, quando foi uma certa hora que caiu o mundo, aquele dia caiu o mundo. Eu só via, pelo vidro, eu via assim, ó, a Vanessa, que hoje é do João, né? Passando com eles tinham levado, assim, colchões e colchonetes, passando com os colchonetes na cabeça, e aquela coisa assim, aquela coisa doida, né? E aí, no outro dia de manhã, tu te lembra do outro dia de manhã? O pavilhão, ele tinha uns bancos, assim, e tinha umas mesas, muitas mesas compridas. Quando eu levantei, que fui lá na rua, tava todo mundo dormindo em cima das mesas, em cima daquelas cadeiras. Era um galpão grande, mas não ao ponto de que todos poderiam ir lá, né? Aí tinha umas mesas, eu lembro disso. Todo mundo sujo. E era aberto, né, do lado, só era a parte de cima. Toda a sujeirama, os colchão molhados. Bah. E eu lembro que nesse mesmo retiro, a gente teve que fazer a comida, né? Cada barraca fazia a sua comida. E aí tinha um lote lá de tomate estragado. E aí o Robson falou, não, mas que é isso? Vamos fazer igual. O Júnior era da minha patrulha, né? E o Júnior era meio agitado, né? E ele, não, quero outros tomates. Mas que tu quer outros tomates? Agora tu vai comer cru isso. E a vez tu chegou a pegar algum que todo mundo fazia a sua comida bem bonitinho, bem legal, né? E aí, quando eles estavam com tudo pronto, eu disse assim, agora você vai compartilhar toda a tua comida, tu vai entregar para a barraca, para a patrulha seguinte, para eles ver que, às vezes, a gente faz muito bem para nós uma coisa, né? E nunca quer compartilhar o bom. E aí teve uns que comeram arroz duro, não sei o quê. Ai, mas o nosso tava melhor. Não, eu acho que... Não, no meu tempo não pegou essa. Não chegou a ter. Da gente fazer a troca das comidas. Tu pensa nos caras doidos de raiva por causa disso. Mas era legal, como eu falei antes. Foi algo que mudou a trajetória ali da minha vida, né? A gente vivia na igreja. E era prazeroso, né? Pô, eu lembro que eu comecei a estudar cedo, eu fiz Senai, e aí eu já trabalhava meio turno, então eu não conseguia estar aqui. Mas eu morava num bairro vizinho, eu pegava a bicicletinha e vinha, e eu dava um jeito de estar presente, né? E um momento marcante para mim foi no ano de 99, na nossa viagem missionária lá para o Uruguai. Aquilo ali para mim foi muito marcante no quesito vivência com Deus.
de ter o Espírito Santo, porque o que hoje, eu olhando, né, no passar de tantos anos, eram todos adolescentes, muitos recém-adolescentes, alguns já na fase final da adolescência ali, né, com 17 anos, mas todos muito puros, muito convictos do que queriam, né, aquela chama de fazer a diferença na sociedade, aquilo muito impregnado, mas com um compromisso com Deus. Aquilo ali para mim marcou e eu tenho a lembrança daquilo diariamente comigo, né, daquele momento. E dentro desse tempo que tu teve no Joad, aconteceram coisas que tu não aceitava na época, tu não compreendia, e que depois que tu se tornou mais velho, mais adulto, tu começou a entender o motivo pelo qual se fazia o que se fazia? Eu não tive algo assim que eu não gostasse, no sentido de, não, né, mas eu lembro assim que praticamente todos os sábados, né, a pastora nos colocava lá no templo, ali na igreja, né, meninas de um lado, meninas do outro, e sempre tinha uma palavra, tinha uma direção. E aí eu lembro que muitos assim, olha para um lado, né? Ali está a sua futura esposa, olha para o outro, ali está o seu futuro marido. E nós ficava naquela... A minha futura esposa não saiu dali, né? Mas o que me levou a entender isso, né? E depois, com o tempo, a gente foi aprendendo é que nós deveríamos buscar, né? Aquela pessoa que seria a nossa futura companheira, a nossa futura ajudadora, minha no caso, né? Ou as meninas buscarem o seu marido também, dentro do ministério, dentro de alguém que conhecesse a palavra do Senhor e que não fosse de fora, porque se torna um jogo desigual e isso é um problema muitas vezes hoje. Sim, formação. Eu não gostava, porque era no sol, era cansativo, né? No meu tempo não era como é agora, era muito estilo quartel, era muito militar, tipo, a gente não podia olhar para o lado, não podia se mexer, era aquela coisa muito rígida, né? Então eu tinha pavor da formação. Mas quando eu saí, que eu completei, né, o programa, comecei a estagiar na liderança, eu comecei a ver a formação com outros olhos, eu comecei a entender a importância que foi a formação na minha vida, em questão de responsabilidade, compromisso com o horário, compromisso com as minhas coisas, em cuidar, porque tinha que estar na formação com todo o uniforme completo, né? Tinha que chegar no horário, tinha que ter uma postura, tu tinha uma pessoa ali na frente falando e que tu tinha que fazer o que ela estava dizendo, né? Para te fazer. Então, uma questão de honrar quem está acima, né, de mim. Eu comecei, então, a ver a formação depois, assim, com esse olhar, né? Que foi algo que trouxe para mim crescimento nessas áreas, né? Na questão tanto de honrar a liderança que está acima de mim, tanto com questão de compromisso, né? Ter esse compromisso com horários, compromisso com as minhas coisas. Então, eu vi de outra maneira, né? Mas quando eu era Joad, não via dessa forma, não gostava mesmo. Não necessariamente, porque eu tinha um compromisso muito convicto no que eu queria, né? Dentro... poxa, um adolescente, não tem muita experiência de vida, mas eu sempre me senti muito acolhido na Joad, né? E a Joad mudou o rumo da minha vida. Isso sem sombra de dúvidas, não sendo um demagogo, mas mudou o trajeto, pela circunstância, história familiar, né? Enfim, me trouxe uma personalidade em que eu carrego comigo até hoje. Claro que quando você é adulto, se comete... vai ter falhas, mas aqueles 3 princípios do pensar, falar e agir é um pontapé inicial para ter uma vida correta, justa, tá? Então, lá naquele momento, tinha coisas como, por exemplo, não namorar, né? Tu vai falar isso para um adolescente, para um jovem, é algo difícil. Penso eu que, inclusive, hoje, de forma mais acentuada, mas... como a gente tinha um compromisso, ao menos aquela geração ali, nós tínhamos esse compromisso, eu acredito que hoje também, a gente sabia lidar com isso, né? Então, claro, é difícil o momento, mas hoje se enxerga, o foco é saber viver aquilo com o propósito de saber que tudo tem o seu tempo, né? Então, hoje eu enxergo isso, que alguns momentos podem ter sido desafiadores com isso, mas o propósito era outro, né? E qual foi o impacto do Joad na tua vida? Eu creio que
o maior impacto que ele teve na minha vida é saber que, assim como ele foi bom para mim, transformou a minha vida, trouxe Cristo para minha vida, ele fez isso na vida de muitas outras pessoas e eu quero isso para os meus filhos, né? É onde hoje eles são Joades, né? Os dois, a Melissa e o Augusto, eles hoje são liderados por pessoas que foram meus liderados na época, meus juniores e adolescentes, né? Então é muito bom poder ver que o trabalho frutifica, que o trabalho rende, né? Realmente dá continuidade. Foi bem grande a questão da transformação, né? Assim, tanto transformação na minha personalidade, transformação de vida, assim, em relação à família. Quando eu cheguei no Joad, eu era uma pessoa muito tímida e a pessoa, se ela parasse do meu lado, ela dizia oi, eu dizia oi. Se ela perguntasse meu nome, eu respondia. Caso contrário, eu não falava com ninguém, né? Eu chegava às 2h30, eu fazia o que tinha que fazer, as atividades, participava e ia embora. E isso ali o Joad foi trabalhando na minha vida, né? Essa questão de aprender a socializar com outras pessoas, né? Estar em grupo, conviver com outras pessoas, que eu não tinha isso antes, né? Era muito, sempre foi eu e a minha mãe, né? Então o Joad me ensinou o valor de família. É ter um rumo para minha vida, né? Obviamente que na fase adulta, como eu falei, a gente pode cometer alguns erros, que é o normal, né? Somos falhos, seres humanos, mas esse princípio enraizado do que a Joad nos passa nos faz sempre pensar, não, esse aqui é o caminho, preciso consertar isso, preciso seguir esse caminho que é um princípio. E o que mais me impacta também é o fato que hoje eu tenho 2 filhos, né? O Lorenzo com 9 anos e o Benjamin com 6 anos. Os 2 estão na Joad. O Lorenzo no Júnior 1 e o Benjamin no Kids. Então já é algo marcante que eu falo para eles, olha, filhos, façam o melhor de vocês. Se serem o melhor no que fizerem, ótimo. Mas fazendo o melhor de vocês é o que importa. E a Joad, eles têm outras atividades também, né? Mas a gente sempre fala para eles, olha, a Joad é algo que vai marcar a vida de vocês, que vai fazer vocês, além dos princípios que tanto eu quanto a minha esposa nós passamos como pais, vocês vão aprender outros princípios que não vão estar dentro da nossa bolha familiar, né? Isso que eu passo para eles. Então, para mim, dá aquele orgulho bom de ver os meus filhos. Eu me emociono quando trago eles, vejo a formação, porque eu vivencio o que eu lá, 25 anos atrás, passei. Como o Joad te aproximou de Deus? Foi onde eu realmente conheci a Cristo, onde eu tive a minha caminhada ministerial, a minha jornada trabalhada pelo Senhor, né? Foi onde eu tive as minhas maiores experiências, digamos assim, com Deus, tanto em todas as áreas da minha vida, né? Financeira, de às vezes tu tá lutando para ir em algum evento, em algum momento, e Deus abrir, provisionar, trazer a solução para aquilo, né? E espiritual, onde tu vê pessoas reconhecendo e conhecendo a Cristo como seu Senhor e Salvador, isso não tem nada que pague. E isso, na verdade, essas experiências nos fazem permanecer, né? Eu creio que muitas vezes, porque todo mundo às vezes dá uma balançada, isso eu creio que é normal do ser humano, mas vivenciar essas experiências com Deus, estar próximo de Deus de verdade, nos faz não, isso não é nada perto do Deus que eu sirvo. Então a gente sempre permanece e continua. Eu lembro muito bem, quando eu era Joad, né, a minha líder, para quem não sabe, né, a minha líder da classe dos adolescentes era a pastora Eliane, né, juntamente com alguns auxiliares. E eu lembro que todo sábado a pastora Eliane colocava a gente numa sala e trazia sempre uma palavra em relação ao pacto de honra, né, todo sábado, isso era lembrado. E todo sábado a gente tinha que ler uma parte da Bíblia, a gente lia a Bíblia, a gente orava, e isso foi me aproximando, né, de Deus, essa questão de ter esse contato com a palavra, né? Quando eu vim para o Joad, eu já tinha vindo de outras igrejas, mas isso não era algo que era focado, assim, esse contato com a palavra de Deus, de estudar a palavra. E isso foi uma maneira que foi me aproximando, essa questão de eu entender que para mim me aproximar de Deus era só eu abrir a minha boca e orar, falar com Deus, né?
Então, isso foi me aproximando de Deus, com isso foi abrindo meu entendimento, eu fui entendendo, né, que essa aproximação tinha que partir de mim, né, que tinha que me chegar diante de Deus, me colocar diante de Deus, buscar, estudar a palavra, né, então foi dessa maneira, e através de cada atividade que era feita, né, porque eu lembro que tudo que a gente fazia sempre tinha uma referência bíblica, sempre tinha uma palavra, né, sempre tinha um ensinamento. Então, dessa forma, eu fui cada vez mais aprendendo a gostar, né? A gostar da palavra, tendo prazer em pegar a Bíblia e ler, estudar. Então, dessa maneira, eu fui me aproximando cada vez mais de Deus, né? Através dos cultos. Eu lembro que a gente tinha um culto específico para os adolescentes em domingo de manhã, a gente tinha um estudo, né? Era um diário teen, né? Uma coisa assim, o nome. Então, isso ali foi me aproximando de Deus, né? E como o Joad te aproximou de Deus? Olha, Joad continua me aproximando de Deus, tá? Porque eu tive experiências, como eu dei um exemplo, muito marcantes. Eu lembro que teve um período, logo depois da Joad, eu fiquei um tempinho sem congregar, né? Período curto, mas eu sempre tinha comigo, eu preciso congregar. Então isso sempre teve aquilo dentro de mim. No momento que posso estar um pouco distante, e muitas vezes no próprio dia, né? Aquilo que foi nos passado lá, num passado, de ter aquela vivência, de buscar Deus, de ter Deus dentro, né? E aí entra muito aquele entusiasmo que a Joad traz, né? É algo que eu tenho até hoje. E lá atrás, isso foi passado. Porque a Joad é diversão, já era lá atrás. Hoje eu vejo que continua e até muito mais, né? Aquela de aproveitar a vida, de curtir a vida com uma alta intensidade, né? Mas também com uma responsabilidade muito grande. E isso lá me impactou muito. Porque eu tinha amigos e o que eu noto é que aqueles amigos lá, como cada um vai seguindo o seu rumo, mas se eu encontrar um amigo daquela fase lá, parece que eu não parei de conviver com ele. É uma chama, é uma ligação que tem, pelo vínculo lá daqueles anos, né? Deixa aí um recado para o pessoal que já participou do Joad, que foi Joad, que será sempre Joad, né? E para aqueles que ainda estão no programa. A decisão, primeiro, de estar no ministério, ela é muito importante, né? Porque ela nos faz crescer diante de Deus, nos faz aprender com Ele e nos leva a entender um propósito do Senhor nas nossas vidas. Creio que se eu não tivesse passado pelo ministério, eu não estaria hoje aqui, né? Eu não entenderia aquilo que Deus queria para a minha vida, que mesmo a gente às vezes tentando pensar outras coisas, o que eu poderia fazer, né? O Senhor te direciona, e isso direcionou a minha vida, inclusive acadêmica, né? Eu sou estudante de pedagogia porque trabalho com crianças e adolescentes desde muito tempo. Então, para você que foi Joad e está fora dos caminhos do Senhor, volte, né? Você tem o conhecimento, você teve experiências que podem trazer você de volta. Para aqueles que foram e continuam, glória a Deus por isso, né? Continue fazendo aquilo que o Senhor tem chamado você a fazer. E aqueles que continuam hoje como servos no ministério, né? Como líderes e como Joades também, busquem, né? Sempre estar melhorando, crescendo diante de Deus, e deixe Deus mover e agir na sua vida através do ministério. Porque quando nós temos os nossos corações abertos a isso, Deus faz coisas maravilhosas e grandiosas nas nossas vidas. O meu recado, né, eu acho que seria uma palavra que é perseverança, né, se manter firme, independente das circunstâncias, né, dos desafios que aparecem. Eu acho que para quem é Joad hoje, aproveite, né, não desperdice esse tempo que é tão curto, né? Eu não tive a oportunidade de entrar lá no início, né? Então, quando eu entrei no Joad, eu já tinha 13 anos de idade. Então, foi um período curto como Joad, fiquei dos meus 13 até os 17, eu aproveitei o máximo que eu pude ali dentro. Então, hoje eu digo assim para os adolescentes,
faça um sacrifício para não perder nenhum sábado, para estar aqui, valorize, né, a liderança que está ali batalhando, né, por eles, assim, se empenhando, se dedicando, porque não, para a liderança não é um trabalho fácil, porque não é um trabalho só de sábado à tarde, né, mas é um trabalho que a gente passa a semana inteira buscando, né, se preparando para estar ali com eles no sábado, e para a liderança, né, se manter firme, porque vale a pena. Possivelmente a gente não, você de repente não vai colher, né, os frutos que está plantando, né, a sementinha ali que você plantou, a terra que você está cuidando, mas futuramente, né, outras pessoas vão estar colhendo. Eu posso dizer que hoje eu já vejo frutos, né, do que eu plantei quando eu era instrutora no intensivo. Então, hoje eu vejo aí, tem adolescentes já, adolescentes não, né, já adultos, né, que hoje estão no reino de Deus, hoje estão na liderança, e que eu tive a oportunidade de falar de Deus para eles lá no intensivo. E hoje estão aqui, estão atuando como líderes. Então, acho que isso é que nos dá aquele impulso, aquele gás de, opa, né, vale a pena, vamos enxugar as lágrimas, né, e vamos continuar a arregaçar as mangas, e vamos continuar o trabalho que realmente vale a pena, né, resgatar, né, essa geração que está vindo, né. Eu desejo muito sucesso. Em minhas orações eu abençoo muito a Joade, obviamente todos os integrantes. Foi um prazer ter feito parte da Joade, ter isso comigo. Eu desejo que a Joade cresça sempre mais e mais, e não só no fato de crescer de tamanho, né, isso é uma consequência, mas de atingir cada vez mais adolescentes, juniores, porque a Joade transforma. A minha vida, eu tenho certeza que ela mudou o rumo pelo fato de eu ter participado da Joade. Então é isso que eu desejo, que a Joade sempre atinja mais adolescentes, mais juniores. Por isso, então fica o meu forte abraço, meu fraterno abraço a todos, que eu tenho muito amor e respeito pela Joade. Amém. Tchau, gente.